Bem-vindos ao podcast do Agrinis Next, um espaço para conhecermos as inovações, tecnologias e novidades das principais empresas e pessoas que impactam o futuro da produção animal. Estamos aqui com Marcos Carvalho, da Zoetis, uma das empresas apoiadoras e co-realizadora do Agrinis Next 2025. Marcos, muito obrigada por estar aqui conosco. Começo te perguntando de que forma a inovação e a tecnologia estão presentes nas operações da Zoetis e como isso tem transformado o dia a dia de vocês. Legal. Primeiro, bom dia. Que oportunidade de estar aqui num evento como esse, gigantesco. É a primeira vez que eu estou participando da Agrinis, estou muito empolgado e impressionado com o tamanho do evento de vocês. Legal. Bom, o primeiro desafio que a gente tem ali em utilizar a IA é realmente planejar a IA dentro de uma estratégia muito maior, né? Porque, de novo, a Zoetis é o número 1 no ramo de saúde animal globalmente. Então, não é fácil você incorporar a IA e realmente chegar em um resultado que a gente fala, a IA está transformando o dia a dia das Zoetis. Então, a gente começou um planejamento já tem alguns anos atrás e hoje a gente está assim num ponto onde a gente utiliza a IA desde a predição, prevenção, diagnóstico e tratamento. Então, a gente consegue colocar a utilização da IA na criação de produtos, soluções, utilizações complexas, mas também no dia a dia, no letramento do dia a dia dos nossos colegas, para que eles entendam que aquela ferramenta pode tirar eles de uma, como posso dizer, de uma produção, de uma eficiência linear para quem sabe exponencial, né? Você tem uma baita ferramenta na mão agora. E aí a gente começa de novo, a ter todo um treinamento em cima do nosso time que a gente começa a ver esses resultados cada vez mais presente, onde os nossos colegas conseguem, assim, ter resultados. Cara, agora eu consigo fazer esse trabalho aqui que eu demoraria uma semana em horas, né? Tem algum exemplo, assim, até do seu dia a dia, assim, que antes você levava alguns dias ou quebrava muito a cabeça e hoje você tá resolvendo em questões de horas? Temos. E esse é o lance legal também, porque às vezes a gente pensa só em cases gigantescos, né? Cara, lançamos um produto que foi feito com muita ajuda da IA, ótimo. Mas a gente acha também que quando a gente coloca a IA nas atividades pequenas do dia a dia e, de novo, cada um vai entendendo cada vez mais como utilizar a IA, como compartilhar os cases. A gente tem muito dessa de comunidade onde você compartilha. Cara, eu consegui colocar um uso novo da IA aqui, assim, assado, que me ajudou muito. E aí a gente entende que em pequenos cases, usando de forma simples a IA, mas toda a empresa, a gente como um todo, impacta as Zoetis como um todo, em toda a cadeia fica mais eficiente. E também a gente acaba prestando o melhor serviço, não só para a gente, mas para os nossos clientes, direto ou indiretamente. Então, por exemplo, quando eu tive que participar de uma escolha global de um novo fornecedor para algumas aplicações que a gente tem nas Zoetis. E era uma RFP que a gente chama, né, um requerimento das Zoetis, que tinha praticamente centenas de requerimentos técnicos que os fornecedores tinham que estar a par ali e cumprir. E aí eu fui uma das pessoas selecionadas para ajudar a selecionar o fornecedor. E me mandaram 10 propostas, de 10 fornecedores diferentes. Todas, primeiro, em inglês. E como eram propostas técnicas, eram extremamente grandes, coisas de 40 a 60 páginas. E aí eu utilizei a IA para me ajudar nisso. Eu já tinha todos os requisitos que a gente queria avaliar e criei um prompt pedindo para a IA falar, para cada requisito técnico, eu quero que você analise essas propostas, você dê uma nota de 0 a 5, expliquei o que é o 0, expliquei o que é o 2, expliquei o que é o 5, e comente o porquê você está dando essa nota para essa empresa nesse requisito. E me mostre se ela está indo além também, se ela está dando algo mais na proposta dela. Gente, isso me deu um resumo de tudo que me poupou assim... Eu não sei, eu não tenho ideia de quanto eu gastaria, mas com certeza em uma semana eu não terminaria esse trabalho. Mas em meio período, eu finalizei todas as amostras. E não é que a IA me deu pronto. Essa é a melhor empresa. Não, ela já me deu parte do trabalho pronta que me tirou de um estágio 0 para um estágio muito avançado. Sim, e a IA é essa coisa também de você conversar com ela, né? Sim. Depende do que tu mandar ali, ela vai direcionar de uma forma, mas quando você também tem o conhecimento do que você quer
e brifa muito bem ela, aí Exato. sim, porque é um complemento realmente, né? Exato. E esse é um dos pecados que a gente tem na primeira vez que a gente está usando a IA. Às vezes a gente fala, ela não me ajuda tanto, ela me atrapalhou, ela não entende o que eu quero. Às vezes é que a gente não consegue usar aquela ferramenta ainda da forma correta, né? Exato. E nas UETs a gente se preocupa muito com isso. A gente tem treinamentos, assim, todos os dias, todos os dias não, mas 3 vezes por semana, você tem treinamentos online, ao vivo, de IA, que você pode entrar só para aprender alguma coisa nova ou para tirar uma dúvida. Então, está sempre lá disponível, porque a gente sabe que tem que ficar reforçando e reforçando algumas mensagens. Uhum. Até porque, hoje em dia, esse mercado, né, as tecnologias, elas mudam muito rápido, né? Então, a gente, o ChatGPT lançou alguma coisa nova, e aí todo mundo vai correndo. Não, agora é revolução e tudo mais. Exato. Então, para a gente ficar ali conhecendo, uma grande... É um esforço também, é um desafio, porque tem que ficar ligado em muitas coisas que estão acontecendo, né? E acompanhar a evolução da IA é um desafio muito grande para a área de tecnologia, como você disse na empresa. A gente tem lá a versão de uma IA X, ChatGPT, e alguém levanta a mão e fala, nossa, agora apareceu aqui uma opçãozinha de assistente, o que é isso? Pô, então vamos lá, vamos ensinar, vamos trazer isso também. Sim. E cada vez mais ela está mais assertiva, mais rápida, né? E com mais funcionalidades, como você disse ali, né? E esse talvez seja um dos maiores desafios, né? Esse acompanhamento de tecnologia, tanto quanto implementar isso para as pessoas, né? Exato, até porque a gente não pode simplesmente lançou algo novo, vamos implementar. Não, a gente tem que se preocupar muito com a proteção, muito com a segurança, né? Muito com a ética, como a gente está usando essa IA dentro da nossa empresa e ter certeza que, de novo, a gente está treinando os nossos colegas antes de dar uma IA na mão deles, para a gente não sair fazendo algo errado. Sim, até porque, né, a Zoetis é uma empresa global, gigante, com muitos funcionários, né? Então, até treinar todo mundo e colocar todo mundo na mesma página é um grande desafio, né? Assim, a gente tem que ter uma política muito forte de IA, uso de IA. A gente tem que ter política para tudo, mas IA também é algo que força muito. Então, eu não posso deixar que um colega fale, mas eu sei que tem uma IA que é muito melhor para isso e para aquilo. Não, gente, vamos olhar, não pode sair usando. Às vezes é uma IA pública e você vai colocar um dado, né, confidencial da empresa, vai saber onde esse dado vai parar. E como é que vocês estão acompanhando isso no campo também, nos clientes de vocês? Esse recebimento da IA, assim, como vocês percebem esse acolhimento deles? Por exemplo, a gente tem soluções que hoje já utilizam a IA muito forte do lado do cliente, né? Então, por exemplo, a gente tem uma linha de VetScan que você tira imagens usando os nossos dispositivos, isso vai para uma nuvem e uma IA faz uma análise, um diagnóstico inicial e, claro, sempre que necessário é revisado por um veterinário, mas o nosso time de campo, a ferramenta que eles usam hoje comercialmente com nossos clientes, ela é toda suportada por IA. Então, a gente não quer que o nosso time de campo perca muito tempo ali preparando uma visita, buscando planilhas, dados, o que a gente vendeu para o cliente, qual seria o melhor produto agora, ou um mix de produtos que seria a solução perfeita para aquele cliente. Hoje a gente tem uma engrenagem, uma IA, que já dá numa única página um monte de insights sobre aquele cliente. Né? Então, inclusive coisas que às vezes ele não percebeu, o cliente não percebeu, que pode acontecer daqui tantos meses. Né? E aí a IA sugere um mix de produto adequado para aquela situação do cliente. Então, isso, o cliente vê que impacta diretamente ele. Né? E, de novo, o nosso colega de campo também fica mais disponível para discutir essas soluções com o cliente. E olhando para o futuro, que a gente ainda comenta aqui muito, né, fazendo a edição, que o futuro começa hoje. Né? A gente, o futuro é daqui a 20... Não, o futuro, se tu não começar hoje, ele não existe, né? Qual tecnologia você acredita que terá maior impacto na vida das pessoas, no trabalho, em todas as áreas, assim? O que você acredita do futuro e do hoje que está começando aí? Gente, agora fica a coisa mais difícil que a gente tem é prever qualquer coisa no futuro com o IA. Mas, assim, eu realmente acredito que com essa nova onda de agentes que estão chegando, né, as pessoas vão começar a ter o seu assistente pessoal, que já é a IA hoje, mas de uma forma muito mais efetiva. E, de novo, eu acredito que a gente vai sair
de uma performance linear para algo exponencial com essa ferramenta, que é algo assim, o ser humano ele é linear, né? Ele entende um avanço linear, quando você melhora alguma coisa, a gente está sempre olhando de forma linear. E agora com a IA, eu acredito que ela vai mudar o nosso mindset, que a gente vai ter uma produtividade exponencial. E aí, quando eu digo de agentes, você às vezes faz uma tarefa, a gente tem que usar nossos sistemas, né? Eu tenho que entrar no sistema, fazer isso, aquilo, e a IA, ela vai poder fazer isso para você, mas de forma simples, não algo tão complexo. Hoje a gente ainda tem que ter algumas, o que a gente chama de API, que é quando você tem que fazer um sistema conversar com o outro, essa API faz essa conexão, mas a IA não, ela vai usar o seu computador, as suas credenciais, e você só vai falar aquilo que ela precisa fazer, ó, sempre que eu tenho que emitir um pedido para um cliente, eu tenho que fazer isso, aquilo. Então, você só fala, ó, eu não sei, executa esse processo desse cliente para mim, para esse pedido. Enquanto isso, você volta para os seus e-mails, você liga para o seu cliente, e ela vai trabalhando como um assistente, mas um assistente, de novo, cada vez mais avançado, que vai colocar a sua produtividade em nível exponencial. Uhum. Entendi, legal. E agora a gente falando um pouquinho sobre o evento, qual que é a importância de eventos como esse para o nosso setor, para a produção animal? Por que é importante estar nesses eventos? Gente, eu acho... Esse aqui é o primeiro que eu participo de vocês, mas eu estudei, eu vi também os temas anteriores, né, como a informação, dado, como motor de mudança, pessoas como agente de mudanças, assim... O letramento que vocês estão fazendo no setor para essas empresas, preparando essas empresas não só para o hoje, mas para amanhã, gente, eu acho incrível, assim, é a primeira vez que eu vejo esse nível de informação, de letramento num setor da saúde animal. E para mim isso é importante porque, de novo, impacta de forma... difícil de mensurar, mas... No final do dia, é uma produtividade muito maior. A gente vai começar a ir para um padrão de tratamentos muito mais personalizados, de monitoramento contínuo, onde a gente vai poder diagnosticar uma enfermidade ou algo do tipo, assim, nos estágios iniciais. E aí, atuar o mais rápido possível, diminuindo perdas, tendo uma cadeia muito mais sustentável. Eu acho que esse é o impacto que a gente vai ver de forma muito clara com todo esse evento, com toda essa importância de tecnologias que vocês trazem, de letramento, de informação para todos esses produtores e empresas que a gente tem aqui. Muito legal. E agora, para encerrar, uma pergunta pessoal. Se você pudesse dar um conselho para alguém que não está só iniciando a carreira, mas também que está nessa, para onde eu olho, o que eu faço, qual que seria o seu conselho para um profissional hoje? Seja curioso, e nos dias de hoje você tem que estar aberto às novas tecnologias, aos novos padrões, aos novos comportamentos. Por exemplo, eu acredito que hoje a gente está num momento de transição, de transformação, onde a gente tem que mudar o nosso comportamento. Então, assim, esteja aberto e seja curioso. Não importa a área que você vai seguir, eu acho que se você tiver isso com você consegue voar facilmente aí. E coloque a IA como uma parceira sua, não tenha medo. É isso aí, ela é nossa amiga, né? É nossa amiga. Então tá certo. Marquinhos, muito obrigada pela presença. Um bom evento e até a próxima. Até a próxima. Obrigado, gente. Valeu.